Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus irmãos. A história de hoje é de Dona Teresa. Dona Teresa sofreu muito nesse local, até que ela terminou vendendo e foi embora. Ela e os filhos dela. Viúva, ela assim quando ficou viúva, ela comprou essa propriedadezinha aqui, pequena, né? E tinha essa casinha aqui, ela veio morar aqui nessa casa. Mas o que aparece, as coisas que aparecem não é na casa. Quero explicar bem a vocês. É aqui próximo à casa. Vou explicar essa história bem direitinho para vocês. Vou virar a câmera aqui e mandar um forte abraço para todos vocês. Para todos vocês, muito obrigado. Compartilha o vídeo, se inscreve. Vocês são as maravilhas de Deus. Pessoal, vou virar a câmera aqui, viu? Para me contar essa história maravilhosa, uma história sinistra, uma história maravilhosa porque aconteceu muitas coisas boas aqui com Dona Teresa, mas através do local que ficou complicado para ela saiu. Vou contar a história para vocês. A casinha está muito cheia de mato, pessoal, mas dá para vocês verem aí a calçada, né? Casinha dela, né? Casinha pequena, mas aonde ela estava criando os filhos dela, muita vontade. E com muita felicidade e alegre, né? Porque ela comprou essa propriedadezinha pequena, né? Quando o marido dela morreu de acidente, ela tirou um dinheirinho e comprou isso aqui. E eu vou contar a história para vocês aqui, próximo à casa dela, onde eles viviam. Né? E já faz um bom tempo, Dona Teresa hoje é uma mulher já com 83 anos. Veja bem, a casa dela é aí nesse mato. E o que eles via à noite, escutava. Muitas vezes, a partir da meia-noite, eles dormindo acordavam com pancadas, gemidos, gritos, e sempre acontecia à noite. Assim, quando ela veio morar, ela passou, dizendo ela, que passou uns 8 dias sem ver nada. Essas pedras aqui, ela me falando, que aparece tanta coisa aqui, mas tanta coisa, que fez ela desistir desse local. Para vocês verem o que acontece debaixo dessas árvores, tochas de fogo. Teve noite dela escutar aquele converseiro, né? E quando chegar, ela olhava pela janela, estava como se tivesse muitas pessoas aqui conversando ao redor de uma fogueira. Veja bem, os filhos dela não aguentavam mais. E ele estava bem, estava vivendo, ganhando o que eles criavam. Uma terra muito produtiva. Era gado, ovelha, bode. Mas ela só aguentou um ano. Um ano. E vou dizer por quê. Às vezes, eu mostrei aqui um caminho muito antigo. Esse caminho aqui, isso é uma vareda, é muito antiga. Dá para vocês verem, né? Era o caminho deles, ao lado desse serrote. Durante o dia eles não via nada. Mas a partir das 6 horas da noite, começava a ver fogueiras, fogos, lavareda, né? Gritos nesse local. Desculpa, pessoal. E ela foi desgostando, mas
Até aí, ainda dava para eles continuar. Só que essas coisas foi aumentando. E essa zoada que eles escutavam aqui nesse local, que é muito próximo à casa, né, pessoal? Foi ficando cada vez mais pior. Como se fosse chegando, se aproximando mais da casa. Mais zoada. Aqueles gritos fortes, aqueles penosos, aqueles, sabe? Olhe bem. Até um dia que quando ela escutou, era esse local todinho aqui, pessoal. Aí a casa dela é logo aqui, ó. Esse local todinho que acontecia isso. E acontece ainda, né? Acontece ainda, que ainda tem a história de seu Paulo aqui. Daqui a pouco, que eu vou contar para vocês. Veja bem. Ela aguentou até um dia, passou um ano ainda aqui. Ela aguentou até um dia que ela escutou uma pancada muito forte na parede da casa dela. Mas foi uma pancada forte e que acordou todo mundo dentro de casa. Veja bem, acordou todo mundo dentro de casa. E eles foram para a sala da casa com um candeeiro, que aqui não tinha energia. E ficaram lá escutando, né? Aí começou a bater numa janela, batia na porta, batia em outra janela, batia na porta de trás. E só quem estava escutando ela. A primeira pancada na parede, todo mundo escutou que acordou. Mas essas pancadas na porta, só quem escutava era a viúva, né? Até determinado ponto. Quando foi depois, escutava ela e o filho mais velho. E aquilo foi aumentando a tensão, né? Eles ficando muito apavorados. Olha, veja bem, era Dona Teresa e 5 filhos que moravam ali. 3 homens e 2 mulheres. E assim foi aumentando, né? Aumentando. Começou a ver ela, escutar ela, depois um filho, depois outro filho, depois um filho, batida na porta e na janela. E eles passaram o resto da noite acordados. Até 5 horas da manhã, essas pancadas. E aí veio a decisão deles. Vamos vender isso aqui. E ela pediu para mim não falar, o vizinho aqui que comprou a terra, que esse vizinho era doido por isso aqui e ficou muito fácil para ela vender. Ela foi até ele veio na casa dela, os filhos dela escutando o negócio, e ela vendeu e foi embora daqui. Veja bem, tem 2 vaqueiros nessa fazenda, 2 vaqueiros. Eles passam aqui a partir da manhã, né? A partir de 7 horas do dia eles passam aqui nesse local. Às 4 horas da tarde eles passam. Mais tarde que isso, eles não passam mais. Porque é passar e ver coisas aqui. Coisas esquisitas, coisas estranhas. Coisas que arrupiam. Eles têm medo. O que eles falaram para mim, que não aguenta. Ele pediu para mim vir fazer esse vídeo. Eles me deram a ordem para vir fazer esse vídeo. Dona Teresa entrou em contato comigo e contou essa história, e eu tive que falar com o dono da fazenda, né? Através de Dona Teresa eles deixaram, né? E para vocês verem que a história é muito sinistra, que é muitas pessoas que contam essas histórias.
essas histórias tristes, né? Porque é história triste, porque alguma coisa aqui aconteceu. O que o dono da fazenda me falou é o seguinte, que há muitos anos atrás, uma família, há muitos anos que ele não sabe como é o nome da família, né? E não sabe, o outro dono que comprou isso aqui. Teve uma briga. O dono da fazenda era um homem muito rico, há tantos anos atrás que ele não sabe nem do nome dessas pessoas. O que aconteceu. E era 12 filhos que esse fazendeiro tinha. Antigamente o povo gostava de fazer filho, né? Hoje em dia é 1, 2, 3. É o máximo, 3, né? Mas antigamente eles gostavam de fazer filho. Aí vocês vê, o dono da fazenda morreu e ficou a mãe. E aí foram fazer a partilha da terra. Aí começou a briga, a discussão, irmão com irmão. E nesse local aqui teve muito derramamento de sangue da família. E só quem escapou, quem ficou vivo, foi um dos filhos, e mesmo assim ele já morreu há muitos anos atrás, que essa história é muito antiga. Que ninguém sabe como era o nome desse povo, né? E quando vem um local desse, aconteceu o que acontece aqui, alguma coisa aconteceu, né, pessoal? Desculpa, que é só isso que eu sei falar do dono, de muitos anos atrás, o que aconteceu isso aqui, né? Que eles foram mortos aqui, não sei como foi, não sei. Eu sei que foi briga de terra, né? Partilha. E que já aconteceu muito, né? E ainda acontece isso aí. Vocês vê, é muito triste. Eu não vou falar o nome dessa pessoa que aconteceu, que era muito amiga minha, gente muito boa, uma viúva. Ela faleceu o ano passado e na hora que ela estava dentro do caixão, os filhos começaram a discutir por causa de terra e da própria casa que ela morava. É muito triste uma história dessa, né, pessoal? Mas é assim mesmo. É assim mesmo e a gente vai fazer o quê, né? E é nesses casos que acontece desmantelo, né? Desavença. Veja as histórias desse lugar, desse local. Dona Tereza, muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua história e que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida. Mas esse local é um local muito bonito, muitos pássaros cantando. Não sei se está dando para vocês escutar, mas quando é à noite, aí fazer como o doido fala, né? Aí o pau deita, meu filho. Aí é complicado. Olha que maravilha. Pessoal, seu Joaquim, ele ia passando aqui nessa vareda que eu mostrei aqui a vocês. Ele ia passando um pouco atrasado, que ia na fazenda aqui conversar com o patrão, que era para acertar um trabalho para ele, ele ia a cavalo. Ele disse que na volta, era por volta assim de 7h30 para 8 horas, o dono da fazenda disse até assim, não vai por lá, vai pelo outro caminho de lá. Ele disse, Ave Maria, se eu for por lá, eu vou chegar em casa amanhã bem cedo e por aqui é bem pertinho. E ele veio por aqui.
Quando ele vai passando nesse local aqui, eu não sei por onde foi, o cavalo se assusta. Primeiro o cavalo olha para cá. Olha para cá. E ele olha também, né? Assim, ele com a lanterna muito boa, clareou, olhou, não viu nada. Esse cavalo deu um pinote, deu um salto, derrubou ele no chão. E esse cavalo tirou aqui correndo. Foi ficar longe. E ele saiu correndo atrás do cavalo. Por quê? O bicho sente. O bicho vê mais do que a gente. Tá entendendo? E o cavalo se assustou, olhou para essas pedras, alguma coisa ele estava vendo. E correu. Meus irmãos, é umas histórias sinistras, relatos que é de arrupiar, né? É de arrupiar, mas é assim mesmo. Tem outra história aqui, pessoal, de um pescador. Um pescador que ele gostava de roubar peixe à noite. E aqui por trás, daquele lado de lá, tem um açude muito bom, né? E ele, à noite, ele ia passando aqui, escondido do dono da fazenda, para pegar um peixinho para comer, um pobre. E veja bem o que aconteceu. Ele já vinha do açude, por volta das 3 horas da manhã, com uma porçãozinha de peixe até boa para dar de comer à família. E quando ele vem chegando aqui assim, pode olhar que tem uma abertura ali, que tem outro caminho aqui, pessoal. Tá vendo a vareda por onde ele passa? Quando ele chega aqui, a pé, a casa dele é muito longe daqui, tá vendo? Ele se assombrou aqui, pessoal, se assombrou nesse local, com tantas coisas que ele viu. Olha, de fogo, de grito, menino gritando, menino chorando, né? E o que aconteceu? Obrigou ele a voltar, correr para a fazenda e pedir ao dono da fazenda para dormir lá. E o dono da fazenda perguntou: o que é isso no saco? Ele disse: me desculpe, mas eu vou lhe falar a verdade. Eu vim pegar um peixinho no seu açude sem lhe pedir para dar de comer minha família que está morrendo de fome. Mas o que eu vi ali é uma coisa muito séria e eu preferi pedir ao senhor para eu passar a noite aqui. E o fazendeiro deixou. Ficou lá, armou a rede para ele foi dormir, né? E quando foi no outro dia, ele disse: quando você quiser pegar um peixinho, não diretamente não, mas de vez em quando, vem aqui a mim e me peça que eu lhe dou. Mas não vem mais escondido não. Ele disse: está tudo bem. E ele foi embora. Veja só que relato, meus irmãos. Relato muito forte, não é? Rapaz, já pensou. Ele só, com tanto medo que ele teve, ele só brigou, pediu ao dono da fazenda, que ele tinha pegado o peixe escondido, e contar a história para ele de que se arriscou com o que ele viu aqui e obrigou ele a fazer isso. É umas histórias muito sinistras, né, meus irmãos? Mas é a verdadeira, né? Meus irmãos, aqui é mais um vídeo. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe vocês. Agradeço a todos de coração, a todos que vêm no nosso vídeo. Deixa o like, compartilha, deixa o comentário. Não incentiva mais passar histórias assim para vocês. Um forte abraço, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.